A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, muito bem-vindos. Que alegria estar aí vendo vidas tão queridas. Hoje, meus amados irmãos, nós temos diante de nós esta proposta que você já viu aí na nossa página até alguns minutos atrás. Tu és e tu serás, baseado no texto de Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 28, que eu estarei lendo agora. Após a leitura do Evangelho de Mateus 16, de 15 a 28, nós estaremos orando e declinando esta palavra, aquilo que o Senhor nos ensina nela e tem posto em nosso coração para a nossa edificação. Sei que estou falando com os crentes em Cristo Jesus, também com vidas que precisam ainda de uma experiência mais pertinente, mais pessoal, e esta é a razão porque aqui estamos. Então, lendo a palavra de Deus, eu vou fazer o seguinte, está anunciado aí Mateus 16, de 15 a 28, mas eu vou ler para poder dar mais sentido na leitura, a partir da metade do versículo 13. Então seria 13, a segunda parte do versículo 13, até o versículo 28 de Mateus 16. Pergunta o Senhor Jesus: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, como você tem nas suas versões. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Algumas versões colocam pelo Espírito do meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. A igreja, viu, gente? O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenham feito ou que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Vamos orar? Santo Pai, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome pela tua palavra revelada. Bendito é o teu nome pelo mistério revelado do Evangelho. Bendito é o teu nome pela bênção e o poder da tua palavra, pela glória da sua revelação. Bendito é o teu nome por Cristo Jesus, teu Filho, Filho do homem, o Messias que encarnou, a palavra viva de Deus, que cumpriu o teu propósito a nosso favor, derramou o seu sangue, entregou a sua vida para que hoje esta palavra, a palavra de Deus, tivesse lugar em nossos corações, tivesse reações, provocasse reações em nossas entranhas, amor, paixão, fome, desejo, significado, verdade, ó Deus, sementeira de esperança, glória ao teu nome. Tudo isso acontece porque Jesus nos alcançou, porque nos deu o Espírito da glória, o Espírito do Pai, que nos tornou eternos com Ele,
totalmente afinados com Ele, totalmente empáticos com Ele, identificados com o Deus eterno, e por isso tudo isso faz parte, tem significado, tem sentido para nós. Não é aleatório, não é filosofia, não é teoria, não é alguma coisa que vem apenas arranhar o entendimento, acrescentar conhecimentos que se acrescenta, que se ajunta a outra bagagem temporal, dentro de um espírito de curiosidade. Não, não. Aqui está a palavra que nos derrama, nos derrete, nos dobra. A palavra que nos conquista, que determina, que nos ensina. A palavra que o coração ama, que o coração deseja. Isso tudo prova que é uma nova natureza plantada dentro de nós pela obra de Jesus. E estamos diante desta palavra agora. Conduza em nossos corações. Ensina-nos nela. Fala-nos de perto, usa-a como instrumento redentor, mais uma vez, transformador de nossas vidas, de todos os que estão ao alcance dela, agora e nos próximos dias. Por amor de Cristo Jesus, a palavra viva de Deus, é que oro a Ti e espero na Tua graça para a Tua glória. Amém. Amados irmãos, eu às vezes paro diante de um texto como este. Não são poucas as vezes, viu? Eu acho que isso tem crescido muito ultimamente. Quando eu esbarro diante de um texto como este, com tanta coisa a ser elaborada, com tanta informação, com tanto conteúdo, com tanta riqueza, que eu olho e digo assim, meu Deus, é quase uma insolência separar uma hora, apenas uma hora, diante de uma riqueza tão grande como a Tua palavra é. Por mais que a gente encurte o texto, a revelação, a ministração daquela palavra é tão rica que encurtá-la, jogá-la para dentro de uma técnica que favoreça os ouvintes, que diminua, e aí a gente tem de sintetizar, otimizar, fazer todos aqueles ismos que é quase que agressivo. E aí, o que eu quero dizer é que todas as vezes que eu paro diante de uma palavra com tamanho conteúdo, eu fico pensando assim, Senhor, por que isso aqui não podia estar sendo ministrado num acampamento de 3, 4 dias? Onde a gente tentaria não esgotar, mas usufruir o máximo do que ela nos ensina. Com isso estou dizendo a você que o que temos aqui, não vamos poder ministrar nem a ponta do iceberg do tamanho dessa revelação. E hoje, por conta disso, procurando aqui permitir à minha mente, ao meu coração, que vamos trabalhar com ela da forma mais didática possível, vai ser didática bíblica, eu vou procurar então dar lugar àquilo que for mais relevante dentro desse texto para as nossas considerações, sem nem me ater tanto à proposta que eu fiz com o tema, tu és e tu serás. Você sabe, você já acabou de ler o texto, já entendeu. Mas eu vou dentro de algumas das particularidades que exigem esclarecimento para nós. Você sabe que temos aqui diante de nós um texto no qual a Igreja Católica se fundamenta e fundamenta a sua confissão. Todo o sistema papal, ele está baseado nesta declaração de Jesus para Pedro. Daqui se extraem minimamente duas coisas absurdamente erradas e impossíveis de terem acontecido, nas quais a Igreja Católica se firma e se sustenta. A primeira é que Jesus teria dito que faria de Pedro a pedra sobre a qual ele estaria edificando a igreja. Assim eles entendem de forma literal, quando o Senhor declara, e você leu aí no versículo 18, eu lhe digo que tu és Pedro. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então a primeira coisa que a igreja decidiu crer e assumir foi que Pedro era a pedra sobre a qual ela seria edificada. Bem, a segunda coisa, eu vou voltar à primeira para poder esclarecer, mas a segunda coisa é que, como Jesus continua, e ele diz assim, te darei, eu lhe digo que de agora em diante, eu lhe digo que eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Se Jesus estivesse se referindo a Pedro como a pessoa, o homem Pedro, isso teria acabado poucos anos depois, logo depois que ele escreveu a segunda carta, em que ele morreu. Porque o Senhor disse, o que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu.
E aí, essa pedra fundamental da igreja, que era morrente, morreu. Se ela morreu, não podia mais continuar ligando nada na terra para ser ligado no céu, nem desligando na terra para ser desligado no céu. Então aqui já temos um tropeço de interpretação muito grave. Porque Pedro morreu. E aí, se vierem alguns tentando justificar a interpretação distorcida, dizendo, não, mas aí ele continua no céu como santo, e ele pode então continuar ligando e desligando, aí nós teríamos que dizer que, inclusive, mais ainda do que Maria, ele se tornou a ponte para tornar possíveis todas as coisas a acontecerem na terra, em função desse ligar e desligar. Mas o ponto nevrálgico se encontra no fato do texto dizer que seria aqui na terra, e a história toda se encerra no versículo 28, dizendo: dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E Pedro, assim como Tiago e João, viram isso se cumprir logo em seguida, logo imediatamente, na narrativa de Mateus, quando Jesus no alto do monte se transfigura diante deles. E Pedro morreu. Logo depois, Pedro morreu. O outro ponto que nós temos aqui, aí eu volto ao primeiro, é que se Jesus tivesse pretendido que Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, teríamos dois problemas já de imediato também nessa interpretação. Primeiro, que Paulo diz que a igreja está fundada ou fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pedro era apóstolo, mas o fundamento era apóstolos, no plural, e profetas. Então vem a igreja para dizer, não, mas a autoridade de Pedro foi passada num sucedâneo aos papas, que foram então sendo substitutivos de Pedro, daí se tornarem pontífices ou pontes. Continua esbarrando na declaração de Paulo, em que a igreja está fundada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A terceira vertente que derruba isso aí está no fato de que o próprio Pedro, na primeira carta, capítulo 2, versículo 5, declarou que Jesus é que é, como ele próprio se autodeclarou, a pedra fundamental, a pedra de esquina sobre o qual todo o edifício de Deus, edifício espiritual e a igreja espiritual está sentada e amarrada. Pedro ficou de fora. Logo, o que Jesus disse quando declarou para Pedro, tu és pedra, Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja? Bem, começa que ele trabalha com essa palavra da forma mais perfeita possível. Você há de entender que Jesus falou no aramaico, não sabemos então como essa expressão foi dita. Mas tudo que temos no Novo Testamento, na revelação sobre a qual a nossa fé se desenvolve, está escrito em grego. Este texto está em grego, todos os outros estão em grego. Então eu só posso ouvir Jesus falar isso aqui conforme Mateus entendeu e registrou, também Lucas. De maneira que o que nós vamos ter aqui nesta declaração, você vai ter esse texto em Marcos e em Lucas também. É Jesus usando, ele não usou o grego, mas Jesus usando uma linguagem que os escritores do Novo Testamento verteram para o grego e chegou até nós. Jesus não disse que Pedro era lithos, que é outra palavra no grego para falar de pedra, se referindo à rocha. Jesus disse Petrus, Petra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, Petros, Petra. E Petrus, ou Petra, melhor dizendo, Petra, é a palavra que traduz aquilo que sai da rocha. Seria como que cascalho grande, sabe? Pedregulhos. As pedras que compõem a rocha. Você imagina a igreja fundamentada sobre pedregulhos ou cascalhos, ou pedras que saem da rocha, que é Jesus, lithos. Bem, a igreja que eu confesso, da qual faço parte como corpo,
está fundamentada sobre uma única pedra, Jesus. Aquela mesma que ele disse sobre esta pedra, ele estava se referindo a si ou minimamente a rocha da revelação. Entende? Tu és Pedro, e sobre esta pedra da tua confissão, qual a confissão? A confissão que Pedro fez e que ele disse que foi o Espírito do Pai que revelou a ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra que você declara, a pedra do seu testemunho, eu vou edificar a minha igreja. E aleluia, esta é a verdade que nós confessamos, na qual cremos e que vivemos. É a pedra do testemunho de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora vamos ao nosso texto, para fora destas questões que são fundamentais para revelar verdade, apostasia e desvios da verdade. Já falamos. Vamos então agora para os desdobramentos que atendem à nossa proposta: tu és e tu serás. A beleza está no fato de que o que prova que Pedro era apenas um cascalho da rocha é que quando Jesus disse para ele: você é Pedro, tu és Simão e serás chamado Pedro, tu és Pedro. Logo em seguida, quando Pedro se deixa usar por Satanás, ele diz: você é para mim pedra de tropeço. Não parece uma contradição? Ele usa a mesma palavra, Petra. Petra de tropeço. Pedra de tropeço você é para mim. Eu te quero essa pedra dessa confissão. E de repente você faz uma confissão que é um tropeço. E quem está fazendo isso, essa influência para dizer isso que você diz, pertence ao diabo. Pertence a Satanás. Para trás de mim, Satanás. Entende? Não podia ser Pedro a pedra fundamental da igreja, sob nenhuma hipótese. Meu Deus, no momento essa igreja é usada pelo Espírito Santo, no outro momento ela é usada por Satanás. Que coisa séria, não é? Bem, o fato de Jesus ter declarado: de Simão você passa a ser Pedro, bem-aventurado, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque a partir de agora você será chamado Pedro. Isso não faz dele a rocha. Isso faz dele a pedra que se move. A rocha, que é Cristo, pedra de esquina, é irremovível. Está escrito em Isaías. Pedro a repete. Se espalha pela revelação, está na boca de Jesus. Nós temos a prova disso, ele é irremovível. Irremovível, uma pedra, acaba de provar que ele é uma pedra que rola. Ele roda segundo as circunstâncias. Vamos provar isso nas palavras do próprio Pedro. Num dado momento, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre este testemunho, Pedro, sobre a pedra desse testemunho, sobre a rocha desse testemunho, a pedra desse testemunho, a firmeza desse testemunho, eu vou edificar a minha igreja. Logo em seguida, esse mesmo Pedro muda o testemunho. E muda tomado de boa intenção. Se existia uma coisa que àquela altura Jesus não queria saber e nem ouvir, era de alguém dizer: tu não vais para a cruz. Era todo o propósito de Satanás. Ele sabia que era isso que Satanás queria. Pedro chama à parte. Pedro fala comovido: isso nunca te acontecerá, Senhor. Jesus sabia que estava dizendo o tempo todo: isso nunca te acontecerá, eu não aceito a cruz, eu não aceito a redenção dos homens. Era Satanás. E o Filho de Deus não perde tempo. Ao mesmo tempo que foi para mostrar a Pedro: olha só, o fato de eu declarar que você é Pedro no seu testemunho não significa que você se tornou infalível. Você é uma pedra que rola, Pedro. Por que você está dizendo que ele é pedra que rola, pastor? Só porque disse aí que ele não é litos, a rocha, ele é um cascalho? Sim, porque foi ele mesmo quem disse isso. Quer ver? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Você está me acompanhando? Eu disse que seria uma ministração didática. E ela não vai muito além disso que eu estou falando. Veja aqui. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leia comigo. Preste atenção. Vamos ler desde o versículo... eu vou em diante. Eu vou lendo desde o 4 até o versículo 6, tá bom? Eu vou ler até o 7. Ó, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. E aqui Pedro usa a palavra litos, tá bom? Litos. Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. E aqui está Petra.
Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, litos, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra, litos, é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Então, observe, ele vai dizer assim no versículo 4, à medida em que se aproximam dele, ou seja, acheguem-se para ele. Vocês também como pedra, também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Acheguem-se para ele, é o que ele diz no versículo 4. Pastor, o que é que isso tem a ver? Ora, a pedra irremovível não pode se achegar a lugar nenhum. Mas a pedra cascalho, a pedra que saiu da rocha, a pedra que compõe a rocha, essa pode ser movida, essa pode ser sobreposta para formar a edificação sobre a pedra viva. Então elas são pedras que se movem. Daí ele dizer, acheguem-se a ele pedras, como pedras, pedaços de pedra, cascalhos, pedaços de rocha, se acheguem a ele para que vocês, como se fossem tijolos, sejam colocados harmonicamente, fazendo uma consolidação e formando um edifício espiritual para a habitação de Deus em espírito. Lindo, não é? Lindo! Esta é toda a linguagem de que a Bíblia se serve para nos comunicar verdades inegociáveis, que não podem nos levar a tropeçar, porque é proveito e honra e glória e poder. Satanás age, e aí a mentira, e vai produzir engano. Mas glória a Deus, nós não somos como as pedras que tropeçam. No entanto, à semelhança de Pedro, somos pedras que rolam. Bem, mas o que nós temos aqui é para onde eu trago você agora. Se trata desse momento do encontro, desse momento da oportunidade da confissão de Pedro, que lhe granjeou o título de pedra. Veja, a prova mais convincente da dinâmica do evangelho quando alguém se envolve com ele está aqui. Qual é a dinâmica do evangelho? A dinâmica do evangelho é pegar o homem tal como ele está e transformá-lo. Ora, Jesus estava provocando essa confissão de Pedro quando ele pergunta ao colégio apostólico que estava ali: o que dizem os homens que é o Filho do Homem? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ora, quando Jesus usava esse título, Filho do Homem, ele estava intitulando-se a si próprio, ou revelando a si próprio como Messias esperado. Esse é um título messiânico extraído lá das profecias de Daniel e de Ezequiel. E quando Jesus o aplica assim, isso já provocava a fúria dos fariseus que estavam ali à sua volta. E Jesus o está aplicando aqui de novo, título messiânico. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí eles começaram a dar resposta do que os outros diziam. Olha só que coisa interessante na resposta. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Uma má leitura levava alguns, ou levou alguns a pensarem que eles disseram assim: alguns dizem que és João Batista, que és Elias, ou que és Jeremias ou um dos profetas. Eles não disseram isso. Eles responderam gramaticalmente dentro da colocação de Jesus. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é, que o Messias é? Bem, eles dizem por aí que o Messias, o Filho do Homem, é João Batista, é Elias, ou é Jeremias, ou um dos profetas. Ele estava se referindo a si mesmo, Jesus. E então eles respondem em cima da pergunta de Jesus, falando da alusão que todos faziam ao Messias. Quem eles imaginavam que o Messias seria? Olha, eles acreditavam que Elias ia voltar como o Messias. João Batista, que veio no espírito e caráter de Elias, era o Messias, exatamente por causa de Elias. Outro tanto, Jeremias, que foi tido e dito como pedra, colocado como rocha, como profeta, e foi, né? Um martelo que esmiuça a penha, a rocha. Aí agora Jesus muda a articulação e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ele não poderia ter dito: quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Não. Ele sabia que eles entenderam o tempo todo que quando ele perguntou quem é o Filho do Homem, quem os outros estão dizendo que é o Filho do Homem, ele sabia que o tempo todo eles entendiam que ele estava se referindo a si mesmo.
Daí ele ter sido agora direto. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ora, ele estava provocando a confissão. Então Pedro toma a palavra pelo colégio apostólico e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa proclamação, assim como dos gregos que queriam ver a Jesus, que encheu Jesus de glória, o enche de glória nesse momento. Por quê? Porque esta era a confissão verbalizada através de Pedro da igreja embrionária que estava ali. E esta confissão era um testemunho, e esse testemunho foi que fez de Pedro a pedra que vai construir o edifício no qual Deus habita. Ou seja, como todas as outras pedras. Está aí Pedro dizer: vocês como pedras vivas, pedra como ele, como pedras vivas, se acheguem a ele para a formação desse edifício espiritual. O que eu quero salientar aqui é o fato de que uma aproximação com Jesus, o encontro com Jesus, provoca minimamente uma confissão de duas vertentes. A primeira, a confissão de pecados, o reconhecimento ou a confissão de que somos pecadores. Se eu digo para ele: eu preciso do teu perdão e da salvação que tu operaste na cruz, eu te recebo como meu salvador, eu estou reconhecendo que eu sou pecador, por isso preciso, por isso estou pedindo, por isso estou crendo. E em seguida, a confissão que vai variar de um para o outro, que tem muito a ver com a nossa experiência nesse encontro, mas que vai representar o meu testemunho, a minha vida de testemunha, de pedra na edificação do edifício espiritual, onde eu estiver e no meu tempo. Naquele momento, Pedro era uma dessas pedras. Neste momento que estamos vivendo, eu e você, cada um de nós é uma pedra nessa edificação. E pedra por conta do testemunho. Ou seja, cada uma pedra que forma esse edifício que é espiritual, no qual Deus habita, é uma proclamação. Lembram do dia em que Jesus disse, quando os fariseus gritaram, que pediram a Jesus que mandasse o povo parar de gritar como estava fazendo pelas ruas: Hosana ao que vem em nome do Senhor, manda que eles parem com isso. Jesus disse: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Tão bonito isso, não é? Ou seja, a vida deles vai falar, mesmo que eles se calem. Paulo não perde tempo quando escrevendo a igreja de Corinto vai dizer que vocês são cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. A vida de vocês é um livro onde eles podem, os homens, a sociedade, os que estão à sua volta, podem ler o testemunho do evangelho. Podem ler o testemunho da ministração, do que foi ensinado. Está impresso. Saindo um pouquinho, mas para dar reforço a esta declaração a nível da revelação, quero lembrar a você, eu não posso te dar subsídios de dados científicos disso aí, porque isso já se passou há muitos anos, mas há bom número de anos. Um grupo de cientistas, estudiosos, publicou um artigo em que eles diziam que, dependendo de algum tipo de instrumento muito sensível, se você tocasse uma pedra com aquele instrumento muito sensível, os sons que tinham ocorrido, até falas humanas, ao redor daquela pedra, nos últimos momentos, seriam recapturados como num gravador. As pedras têm o poder de absorver sons recentes que ocorrem no seu entorno. E aí os cientistas naquela ocasião estavam criando essa hipótese. Um dia alguém vai produzir uma ferramenta que será capaz de, assim como naquele tempo dos gravadores, lembra que havia um cabeçote que lia a fita, e então, ao passar pela fita, reproduzia o som que ali estava gravado, tanto gravava quanto recuperava. Eles diziam: vão produzir um instrumento que vai poder ler sons que estão impressos nas rochas. Sabendo que ele é o Criador de todas as coisas, fica surpreso a gente pensar que Jesus disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. O que eles não estiverem mais falando e o que tiverem falado estará gravado nas pedras. Se você então faz aqui uma simbiose de significação em cima dessa declaração de Jesus e desta declaração dele, dizendo a Pedro que a sua confissão era a pedra sobre a qual ele ia edificar a igreja, nós temos a ideia completa aí para nos informar que cada um de nós é uma pedra viva de testemunho, que se falamos,
todos ouvem. Se não falamos, eles podem captar a mensagem no convívio conosco, sem que som algum saia da nossa boca em termos de proclamação. Como é sério esse envolvimento e compromisso. E como é lindo saber que a fonte de alimento dessa mensagem que está dentro de cada pedra é a aproximação de Jesus, é estar junto dele. Ele é a rocha, e Pedro diz, como outras pedras, como pedras se acheguem a essa rocha, como cascalhos, está me faltando aqui a palavra mais exata para definir esses pedaços de pedra, como esses cascalhos se acheguem à grande rocha para formar esse edifício, porque ela é a pedra de sustentação, a pedra de esquina, essa grande rocha, que é Jesus. Glória a Deus. Como é perfeita a revelação da palavra de Deus. Aí eu volto à carga para o que eu estava dizendo. A dinâmica do evangelho quando alguém se envolve com ele. A primeira coisa que Jesus vai revelar é que Pedro vai receber esta marca, esse título. Tu és Pedro. À luz desta experiência de Pedro, sabendo que Jesus generaliza a declaração que fez para Pedro ao dizer, eu lhe darei as chaves do reino, para falar à igreja. A igreja, no corpo de Cristo, tem as chaves do reino. Daí Jesus, noutra ocasião, ter dito que quando a igreja, em acordo, em sinfonia, esta é a palavra que está lá no grego, disser a mesma coisa, isso será ouvido no céu. Olha aí, ligado na terra, ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. A palavra de Deus não se escandaliza. Lasca, João Alberto. Obrigado, perfeito. Era essa palavra que estava me faltando. Lascas. Pedras, Petra, lascas do litos, lascas da rocha. João Alberto me trouxe a palavra que me faltava aqui, que o cansaço não me deixou lembrar, cansaço mental. Muito obrigado, ficou completo aqui. Não falo mais pedregulho, nem falo mais de cascalho, é lasca. Esta é a palavra que define Petra, lasca de uma grande pedra, ou lascas de pedras. Vocês como lascas de pedra, vivas, se acheguem à grande rocha. Glória a Deus, é tão bonito. Voltando então ao que estávamos acabando de dizer. Logo, o que você vai ter aqui é que nessa experiência em que Jesus universaliza a missão que passa para a igreja, através da declaração que fez aos ouvidos de todos, tomando Pedro como sendo o princípio, o exemplo, isso me revela, porque nenhuma declaração do Filho de Deus se condicionou e se perdeu no tempo, confinada aos seus contemporâneos. Se pertence à igreja de todas as épocas. Se no encontro de Jesus com Pedro houve uma declaração desta ordem por causa da sua confissão, que mudou o nome de Pedro, a partir dali ninguém mais se referiu a ele, senão como Pedro ou Simão Pedro. Quando queriam definir bem para os que não podiam saber ou ficassem confusos, quem é Pedro? Agora ele também se chama Pedro. Então alguns o chamam de Pedro, e outros o chamavam de Simão Pedro. Você vai encontrar isso nos evangelhos o tempo todo. Isso me faz pensar, estamos tendo falhas aí de nossa conexão, espero que não atrapalhe você. E cada um de nós, no coração do Filho de Deus, sobre a confissão que fazemos, tem um novo nome. A Bíblia diz que receberemos um novo nome. Mas o que eu quero enfocar com você é que o novo nome foi dado a Pedro, esse outro nome, para não falar novo nome, outro nome. Esse outro nome foi dado a Pedro para definir o seu testemunho. Quando Pedro se pronunciou, o testemunho de Pedro se tornou uma lasca da rocha. Sobre esta confissão eu vou edificar a minha igreja. Qual é a confissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembra da Maria? Aquele belíssimo hino do nosso coral de 40 anos atrás. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Elisete também deve lembrar muito. Cantávamos no coral esse hino aí muitas vezes. Vieste a tua igreja libertar, vencendo o inimigo, audaz e altivo, a salvação mandaste proclamar. Gostoso, né? Como é bom ter essas memórias doces de edificação na fé. A confissão da igreja cantada ao longo de dezenas de anos e séculos. Sobre a sua confissão, ele te dá uma marca, é isso que eu quero te dizer. Sabe, a outra coisa que eu quero desdobrar daí,
e isso é que me enche o coração de alegria, é que quando Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, logo em seguida, ato contínuo, Pedro mostra que é essa pedra movível, essa lasca que rola, não confiável, titubeante, entende? Que parece que de pedra não tem nada, é mais uma areia do que pedra. É uma lasca tão fininha que o vento levanta. Logo depois, passados alguns meses, vai se levantar no meio de uma multidão a verdadeira lasca, cumprindo o que ele disse, tu és Pedro, tu és lasca de pedra, tu és alguma coisa sólida, Pedro, sólida. Quando é que isso ocorre? Bem no Pentecostes, você lembra? 50 dias depois da crucificação do Filho de Deus, o Espírito desce sobre a igreja, e quem emerge no meio da igreja? Petros, a pedra. Desde este momento em que Jesus tem de repreendê-lo, porque estava sendo, uma vez que foi inspirado pelo Espírito, agora deu lugar a Satanás, sem saber, coitado. Pedro revelou que era uma pedra que rolava sem parar. Pedro revelou o que tu és. Quantas vezes ele foi falhando dali para frente? Senhor, eu nunca te negarei, negou. E negou repetitivamente, negou 3 vezes, negou de forma muito feia. Voltou às suas origens, vou pescar. Aquele que está lá andando na praia, os outros disseram, é o Senhor. E aí ele mergulha, se cobre com pano, porque estava despido para pescar, sente vergonha. E é tímido, envergonhado. Quando Jesus o chama à parte, ele chega ali do lado dele. E Jesus chega para esse Pedro tímido e diz para ele, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Dando a ele a oportunidade de confessar que aquilo que Jesus viu nele estava lá. Eu sou Pedro, eu sou Petra, eu sou uma lasca que vai ficar junto da rocha, Jesus. Quando o Espírito enche, meu Deus, o Pedro covarde que com os outros se escondeu dos judeus, a portas fechadas, a Bíblia diz, em Atos, capítulo 2, agora cheio do Espírito, se levanta e desafia aquelas autoridades todas da forma mais atrevida possível. Vocês crucificaram o autor da vida, vocês o mataram por mão de ímpios. Vocês, depois diante do Sinédrio, vocês não podem continuar falando estas coisas. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que Pedro é este? Ousado. Está preso lá na cadeia, toma conhecimento de que Tiago foi preso da mesma maneira, foi morto à espada, sabe que agora o que espera por ele é também ser sacrificado e mantém, sustenta a sua confissão. Agora ele é uma pedra, agora de fato ele está lá como a lasca que se achegou, a lasca que grudou na pedra de esquina para edificar a casa de Deus, a casa espiritual de Deus. Então a beleza que ressalta aqui para nós é, eu insisto em dizer o que eu sei em que eu transformei você. Isso virá à luz no meu momento, na hora certa. A tua confissão te compromete comigo e me compromete contigo. Então, tu és Pedro. Esse és que ainda está falhando vai ser o que eu planejei, vai ser o que eu profetizei, vai ser o que eu pensei, porque nenhum dos meus planos pode ser frustrado, porque eu é que sei que pensamentos tenho para ti, de paz, de bem. Alguns diriam assim, o Senhor me chamou para servir, e eu não estou fazendo nada, ou o que eu estou fazendo é nada. Eu me lembro de uma missionária querida, aquela que eu citei aqui na última ministração que eu fiz aí, falando lá daquele sonho dela mergulhando e sendo arrastada por um rio, lembra? Quem acompanhou sabe. Quando ela começou seu ministério, deixou sua atividade profissional para cumprir o propósito de Deus, teria que ter aquele tempo exclusivo. Algumas pessoas se levantaram para sustentá-la, e eu entre essas pessoas, com um valor muito pequeno, era o que me cabia, mas eu a estava ajudando.
Um dia, ela sabia que eu vivia pela fé, e agora eu a estou ajudando também. Ela estava muito incomodada, muito constrangida, e me mandou uma carta. Pastor, gratidão profunda por sua participação. E era um valor tão irrisório, meus irmãos. Gratidão profunda por sua participação. Mas sabe, pastor, eu não acho justo que o senhor esteja gastando esse tempo e dinheiro comigo, porque eu não estou fazendo nada, não está acontecendo nada. O trabalho que eu estou realizando não justifica que pessoas gastem dinheiro comigo, que você gaste seu dinheiro comigo. Que dinheiro? É uma coisinha de nada. Mas, sabe, ela estava constrangida dizendo, não está acontecendo nada que justifique que você fique fazendo esse investimento. Eu disse para ela, e ela entrou em paz absoluta. Querida, Jesus e Pedro, Pedro e Jesus, tu és e tu serás. As pessoas estão investindo na sua vida, não é pelo que você está fazendo ou deixando de fazer, ou fazendo e não está acontecendo. É por quem você é. Estamos investindo no que você é, não é no que você faz. Investir no que você faz é falso, porque o que você faz é transitório, Deus mesmo pode mudar isso aí. Mas no que você é, e o que você é não transita. Você é a lasca que está sobre o pedregulho, sobre a rocha. Aí ela respirou, aliviada, e deu glória a Deus. É assim que Ele nos vê. Eu invisto, Ele está dizendo, eu invisto em você, olhando lá na frente, naquilo para o que eu te chamei desde a eternidade. Chora, Marília, é para chorar mesmo, querida. Você sabe que está ouvindo uma resposta. É o que eu estou vendo lá na frente. Desde a eternidade eu sei o que vai acontecer. E você, a despeito do que está rolando agora, continuará para mim sendo essa lasca que no momento certo vai construir no edifício. Aleluia. 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 E aí eu quero mostrar para você um pouquinho mais o resultado do encontro. O que foi que aconteceu com Pedro? Ele se tornou passível de uso pelo Espírito de Deus. É isso que acontece quando a gente tem um encontro direto e pessoal com Jesus. Quando você se achega à rocha, como Pedro nos convidou, eu li lá o texto da primeira carta, capítulo 12, versículo 4, nos convidou a nos achegar. Quando você se achega, você se torna veículo possível de ser usado pelo Espírito de Deus. Continua com as suas falhas, e o diabo também vai ter acesso aí se ele encontrar lugar. Mas isso não muda o fato de que o seu testemunho será por inspiração do Espírito. O Espírito te inspirará a confessar o seu nome. Ele não vai, em hipótese alguma, colocar o seu espírito na moinha que o vento espalha, que é a designação que a Bíblia dá para os ímpios. O ímpio é como a moinha ou o moinho que o vento espalha. Lá ele não bota o espírito dele, mas nas lascas, nas rochas que ele está lapidando. Ali ele põe o Espírito, e aí ele obtém a confissão, o testemunho que ele quer. Ele te usa como testemunho, ele te usa afrontando Satanás e suas hostes, ele te usa como uma mensagem que através de seus gestos, de suas palavras, dos seus sentimentos e da sua oração, ele vai estar proclamando aos ouvidos dos que necessitam desse testemunho. Mas se você se achega a ele, você é plenamente passível de uso pelo Espírito de Deus, da forma devida, no momento certo, confessionalmente, o que põe por terra toda essa presopopeia desses pretensos líderes que estão por aí querendo dizer que são fenômenos na mão de Deus pela riqueza que ostentam às custas do sacrifício, da pobreza daqueles de quem eles estão tirando a riqueza que lhes dá nome, jatinho, helicópteros, edifícios, mansões, carrões, segurança. Deus é eterno. Há um inferno preparado esperando por essa gente. Estejam certos disso. Mas veja, o fato de que você é lasca que está junto à rocha, somente quando você está bem junto da rocha, é que você se torna irremovível e imovível. Porque o Evangelho não nos isenta do erro. Foi o que aconteceu com Pedro. Continuamos sendo o que somos, até atendermos o propósito de Deus. E o propósito divino investe num processo transformador.
É disso que Jesus vai falar, por isso que eu continuei a leitura a partir do versículo 24. Porque logo depois de ter repreendido Pedro, Jesus generaliza uma declaração: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. O que ele está dizendo? Pedro, não procede isso que você está dizendo. O que você está dizendo é querendo poupar a sua pele. Quando você está dizendo isso não te acontecerá, e que se me acontecer, você acha que também vai perder a sua vida, vai ser afligido, vai ser perseguido, como foi. Mas se alguém quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Quem quiser salvar a sua alma vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Mas só perde a sua vida por amor de mim quem, negando-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me siga, sabendo que está partindo para o Calvário. O que significa querer salvar a própria vida, a própria alma? É com profundo lamento que eu faço essa declaração para vocês. E ela é estarrecedora. Todos aqueles que são induzidos, seduzidos, a se chegarem para o Evangelho para obter alguma vantagem temporal, para não sofrer humilhação, desdém, perda, risco de enfermar e morrer, e vai usar o Evangelho no sentido de querer reverter isso aí, está procurando salvar a sua alma, poupando-se do vitupério, poupando-se da humilhação, poupando-se da vergonha de não ter uma oração respondida. Então, toda vez que você encontra igrejas, líderes ou quem for, seduzindo o povo, dizendo: vem aqui, você vai parar de sofrer, vem aqui, isso tudo vai mudar, eles estão alimentando aquele espírito dentro das pessoas que foi o que entrou em Pedro, na mente de Pedro, para dizer: isso não te acontecerá. Criaram-se teologias, frações de teologias entre nós dizendo isso. Você só adoece se a sua fé fracassar. Você é invicto quanto à enfermidade pela sua fé. Mentira. Mentira. Isso é satânico. Isso é querer salvar a própria alma. E quem induz as pessoas a quererem salvar a sua própria alma, perderão a sua. Por isso que eu não tive aqui o menor receio de dizer: esses enganadores estão condenados ao inferno. E estão. É a palavra de Deus que me ensina isso. Que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ganhar fama, ganhar holofotes, ganhar aplausos, ganhar créditos, pompa e circunstância, usando o evangelho para isso, mercadejando a palavra de Deus, mas perdendo a sua alma. E então, ele diz de forma muito clara, porque ele está aqui ensinando a Pedro e exortando a igreja: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. É isso. Com essa verdade. Então, meus amados irmãos, os recuos diante dos desafios podem ocorrer, como aconteceu com Pedro, apesar de ter sido declarado pedra, mas ainda era pusilânime, era fraco várias vezes. Mas a transformação se provou por fim. Por quê? Porque por obra do Espírito que o revestiu, emergiu um Pedro poderoso, uma lasca firme e desafiadora. Então, o que acontece é que Pedro se torna experimentado na revelação. Ele sabia que para ser pedra, que era o propósito do Senhor, era necessário proximidade. Daí ele dizer: você não é lasca para desenvolver o seu testemunho em função de si mesmo. Você só é lasca em função da rocha, a pedra de esquina. Você repete, reproduz, confessa, declara, aponta para a rocha. Você é pequena amostra dessa rocha. Aí aqui eu vou abusar um pouquinho da espiritualização. Todo esse interior de São Paulo, invadindo aí todo o centro-oeste, Goiás especialmente, todo o interiorzão de Minas, todo mundo sabe disso, o Brasil sabe, daí o estado ter se chamado Minas Gerais, é cheio de pedras semi-preciosas. Você já deve ter passado por lojas que vendem souvenirs feitos dessas pedras, e você já deve ter visto. Quando eles colocam as pedras trabalhadas, gemas, totalmente lapidadas, tendo formato de coisas belas, ou então apenas a pedra lapidada, como eu tenho algumas aqui. Eles às vezes colocam do lado da rocha o pedaço, o pedregulho, de onde aquela pedra saiu.
Aquele pedregulho não tem graça, não tem beleza, não tem vida, não tem brilho. Tem o colorido lá que mostra para você o que está ali dentro, o que é. Mas somente quando eles extraem dali um pedaço e o lapidam e dão então toda esmerilham, lixam, fazem lá o que tiver de fazer, ela revela toda a sua beleza, que não é dela. De onde ela tirou a beleza? Da fonte, de onde ela estava. Ela é apenas uma lasca que dali saiu. Mas quando você olha a pequena pedra gema trabalhada, seus olhos se voltam para a rocha e já veem a rocha com outra visão. Como aquela rocha produziu coisa tão bela. É isso que Deus pensa e tem a meu respeito e a seu respeito. E como eu já estou falando aí no seu ouvido há 50 minutos, eu vou encerrar repetindo para você uma pequena história que marca a minha vida ministerial ao longo desses 41 anos, porque eu já a repeti infinitas vezes. E aqui é o momento de repeti-la outra vez. Ela está escrita como uma das pérolas das devocionais de Dona Rosalie Mills Appleby, num dos seus belíssimos livros. São vários que ela escreveu com essas pérolas. Num deles está registrada uma história muito bela. A história de um homem que tinha o hábito de colecionar pedras toscas, pedras sem vida, sem graça, sem beleza. Ele achava uma pedra na rua, achava interessante, levava para casa e ia colocando nas prateleiras lá, uma do lado da outra. Ele tinha um amigo muito chegado, que tinha muita liberdade com ele, que um dia foi franco, chegou para ele e falou: fulano, que mania é essa que você tem de pegar essas pedras sem graça, sem forma, toscas, sem nada, e empilhar aí? Que graça isso tem? O que você vê nelas? E tocou no ponto nevrálgico da razão do colecionador. O que você vê nelas? É isso, meu amigo. Eu vejo alguma coisa nelas. Você que não está vendo. Vamos fazer uma coisa, eu vou mostrar a você o que eu vejo nelas. Vem aqui logo mais. De noite. Depois que a escuridão chegar. Eu vou deixar a porta aberta, não vou estar aqui na minha sala, onde as pedras estão aí colocadas lado a lado. Você vai entrar. E quando você entrar, acenda a luz. Eu não vou estar lá, eu quero deixar você sozinho diante das minhas pedras e você vai ver o que eu vejo. O que aconteceu? Durante o dia, aquele homem trabalhou em colocar as pedras em lugares espalhados e distribuídos conforme a sua vontade, a sua sabedoria. Sobre cada uma delas colocou uma lâmpada e deixou tudo apagado. A noite chegou, o amigo foi lá, curioso, encontrou aquele salão às escuras, acendeu a luz. Quando ele acendeu a luz, não foi o salão que ficou iluminado. As lâmpadas sobre aquelas pedras espalhadas, colocadas em lugares variados, se acenderam, incidindo a luz sobre cada pedra. E aí o que ele viu? Ele viu que a luz batia nas pedras e refletia, e as pedras devolviam o brilho, brilhavam. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Isaías diz isso para mim e para você. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece. E quando aquele homem viu aquelas reincidências de luzes e matizes diferentes, as pedras perderam a fealdade, as pedras perderam a disformidade e adquiriram vida, brilho, beleza, arte. E ele ficou encantado e começou a dizer: oh, isso é lindo, ela é linda, eu não sabia que era tão bonita, era isso que você via. Aí o amigo chegou, acendeu a luz do salão e disse para ele: é isso que eu vi. Ele: não dá mais para ver essas pedras daqui para frente de outra maneira. Eu não sabia que elas tinham tanta beleza, tanta graça, que a luz revelou. Eu é que sei que pensamentos tenho para ti. Pensamentos de paz e de bem, para te dar o fim que você espera. Foi o Senhor quem disse através de Jeremias. Jó botou a mão na boca e declarou: eu sei em quem tenho crido. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos. Ele não se frustra a seu respeito. Ele não está encantado pelo que você é. Ele sabe o que confiou a você pelo seu Espírito. Você é a pedra em cuja confissão a igreja está edificada.
Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. É tão bom conviver com essas pedras preciosas. Alguns de vocês, Deus já me permitiu tantas vezes usufruir o retorno da luz. Me abençoaram, me abençoam de tal maneira que eu sinto saudade desse brilho. Meu Deus é testemunha das vezes em que choro com saudade daqueles cujo brilho me encantou. Sem a luz do Senhor, você é pedra tosca. Mas quando a luz que está em você, você deixa brilhar, como Jesus disse. Ah, os homens dão glória ao Pai que está nos céus. Bendito é o seu nome. Até quinta-feira com Hebreus, capítulo 13, a nossa última parte do estudo da carta, Hebreus, parte 26. Deus te abençoe, estejamos juntos quinta e domingo que vem. Quero muito que na sua misericórdia infinita Ele brilhe a sua luz e filigranas desse brilho possam chegar abençoando a sua vida através da minha, para o louvor dele. Muito obrigado por sua participação. Até a próxima semana, em nome de Jesus.